Mais uma vez, muito bom dia para você e obrigado pela sua audiência aqui na TV Alemes. E a gente começa a edição de hoje, aqui do Redação Final, falando sobre a reunião extraordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que foi convocada na semana passada pela presidente da CCJR, a deputada Mara Caseiro, e que, prioritariamente, nessa sessão extraordinária hoje, analisou projetos de resolução que concedem ou títulos de cidadão sul-mato-grossense ou comendas de mérito legislativo. O Gustavo Fax acompanhou a reunião. Para agilizar a tramitação dos projetos de resolução que concedem título de cidadão sul-mato-grossense e comenda de mérito legislativo, a presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a deputada Mara Caseiro, convocou reunião extraordinária nesta terça-feira, 15 de outubro. Ao todo, nomes são preservados até a votação em plenário pelos 24 deputados em discussão única. Vale lembrar que a sessão solene de entrega acontecerá no dia 31 de outubro, às 19 horas, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo e vai contar com transmissão ao vivo pela TV Alemes. A Assembleia Legislativa representa toda a sociedade sul-mato-grossense. Como representante, é natural e está previsto, na nossa legislação que anualmente, no mês em que se comemora o aniversário de criação do Estado, a Assembleia homenageia personalidades ilustres, nascidas ou não aqui. As que não são nascidas podem ser agraciadas com o título de cidadão sul-mato-grossense, que reconhece por direito a cidadania àqueles que contribuem com o desenvolvimento econômico, social, cultural, na área de saúde, nas mais diversas áreas da atividade humana. Então, a Assembleia homenageia com o título de cidadão e com a comenda do mérito legislativo aqueles que são nascidos aqui ou que podem também ser nascidos em outros estados, mas que também, da mesma forma, contribuem para com o desenvolvimento do Estado. Então, é um ato do Poder Legislativo de reconhecimento àqueles que prestam relevantes serviços à sociedade, contribuem efetivamente para a melhoria da qualidade de vida das pessoas em Mato Grosso do Sul. Pois é, como o Gustavo falou, no dia 31 de outubro, a Alemes deve então fazer a entrega dessas comendas e desses títulos em uma sessão solene que deve ser, inclusive, transmitida aqui pela TV Alemes. Amanhã, quarta-feira, às 8 horas da manhã, também tem reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que você também acompanha ao vivo aqui na TV Alemes. 11 horas e 7 minutos, vamos falar agora sobre a ordem do dia de hoje, terça-feira, os projetos que foram votados pelos deputados estaduais. E a gente começa falando sobre o projeto de lei de número 352, apresentado no ano passado pelo deputado professor Rinaldo Modesto, projeto analisado em redação final pelos deputados estaduais, agora sim indo para a sanção do Poder Executivo, e que obriga a divulgação do número do Disque 100 em estabelecimentos públicos e privados aqui em Mato Grosso do Sul. O Disque 100 é o principal canal de denúncias de violação de direitos humanos aqui no país. Em que estabelecimentos prevê esse texto? De educação, escolas, creches, saúde, postos de saúde, hospitais, entretenimento, cinema, casas de show, hospedagem, também estão aí os hotéis, os motéis, transporte, estética, comércio, enfim, locais de grande circulação. E esse aviso, o projeto de lei, ele traz de que maneira ele deve constar nesses locais. Violação de direitos humanos, não se cale, Disque 100. Uma ligação gratuita que também pode ser feita por qualquer dispositivo, qualquer celular ou telefone. Então, o projeto de lei 352, aprovado hoje pelos deputados estaduais, segue para a sanção do Poder Executivo. Próximo projeto, projeto de lei de número 198, encaminhado pelo Poder Judiciário, discutido, votado e aprovado em discussão única pelos deputados estaduais e que dá nome ao prédio do Fórum lá em Bela Vista. Como a gente sempre explica, essas homenagens elas costumam tramitar regimentalmente com o nome preservado, o nome da pessoa a ser homenageada, mas que após a aprovação é amplamente divulgado nos diários oficiais. Próximo projeto, avaliado hoje pelos deputados estaduais, projeto de lei de número 51 desse ano,
O autor é o deputado Júnior Mock. Na verdade, esse projeto foi avaliado hoje em segunda discussão, que já é a discussão de mérito, né, depois da emissão do relatório pelas comissões de mérito aqui da Casa, e que estabelece regras de boas práticas em temporadas de oferta, que a gente pode entender, de certa forma, como uma maior transparência em ofertas como as de Black Friday, que deve acontecer no final do mês que vem aqui no país. Então, a ideia, de acordo com o deputado Júnior Mock, é criar um ambiente de legalidade e respeito entre o comércio e os consumidores. Tentar evitar, aliás, aquele famoso desconto metade do dobro, né? Quando vai chegando próximo à data das ofertas, o comércio levanta o preço, aumenta o preço dos produtos, para depois poder dar um desconto. E esse desconto, por fim das contas, nada mais é que o preço que era habitualmente praticado por aquela loja bem antes dessas temporadas de ofertas, né? Então, o que diz o texto também? Quem promover entrar nessas campanhas promocionais deve informar de forma clara e transparente quais os produtos estão em promoção e qual é o preço praticado sem desconto de maneira habitual por esse estabelecimento. Projeto de Lei 51, então, prevendo todas essas questões, essa maior transparência em temporadas de ofertas, aprovado, então, em segunda discussão pelos deputados estaduais e segue ainda para uma última análise em redação final. Vamos para o último projeto analisado hoje pelos deputados. 4 matérias estavam pautadas para a sessão de hoje. Matéria encaminhada pelo Poder Executivo, projeto de lei de número 183, analisado em segunda discussão, que autoriza o governo do estado a doar terreno com encargo ao município de Camapuã. Essas doações de terrenos, elas sempre precisam passar pelo crivo dos deputados estaduais. Então, é a doação do imóvel de uma antiga escola estadual para uma nova para a instalação da Secretaria Municipal de Assistência Social lá no município de Camapuã. Projeto aprovado pelos deputados estaduais e segue agora para a sanção do governo. Bom, esses foram os 4 projetos aprovados hoje pelos parlamentares, que também deliberaram sobre 5 indicações e uma moção de congratulação. Esse, então, um balanço das discussões na ordem do dia, na fase da ordem do dia, na sessão de hoje, a sessão de número 90. 11 horas e 12 minutos aqui em Mato Grosso do Sul, hoje, 15 de outubro, além de marcar as 90 sessões aqui no Parlamento Estadual, é também o Dia do Professor. Uma profissão muitas vezes desvalorizada, mas que foi lembrada hoje pelos deputados estaduais. Logo no comecinho da sessão, o presidente Gerson Claro, que também foi professor, falou sobre a data. Mais uma vez, registrar 15 de outubro, Dia do Professor. Hoje, 15 de outubro, celebramos o Dia do Professor. Vimos reconhecer, homenageando em nome desta casa, aqueles que são pilares da nossa sociedade, os mestres, os profissionais da educação. O professor é o agente transformador na vida de milhares de seres humanos. Eles não apenas transmitem conhecimento, mas também moldam de maneira fundamental o caráter, inspiram sonhos e promovem cidadania. Cada aula, cada palavra, cada gesto em sala de aula tem o poder de mudar o destino de uma nação. Neste dia especial, quero manifestar minha profunda gratidão a cada professor, a cada professora de Mato Grosso do Sul, que encaram com determinação e paixão os desafios diários de ensinar, de formar cidadãos conscientes e preparados para a vida. Em nome desta Casa de Leis, reafirmamos o nosso compromisso de trabalhar para garantir que esses profissionais recebam o devido reconhecimento, condições de trabalhos dignos e recursos necessários para desempenhar o seu papel com excelência. A vocês, professores e professoras, o nosso muito obrigado. Continuamos firmes na missão tão nobre de iluminar mentes e transformar vida. Parabéns a todos os professores e professoras sul-mato-grossenses, em nome do Poder Legislativo do Mato Grosso do Sul. No grande expediente, o deputado Pedro Kemp, que também milita nessa área, usou a tribuna também para falar sobre esse assunto.
profissionais da educação, e essa valorização a gente conquistou, de fato, para os professores efetivos aqui do Mato Grosso do Sul, que hoje recebem o maior salário dentre os estados brasileiros. Portanto, uma grande conquista, os professores que são concursados têm o piso nacional de salários pago para 20 horas. Portanto, aquele que trabalha 40 horas recebe em dobro. Mas nós ainda temos um contingente muito grande de professores convocados, que seriam a maioria, que recebem praticamente a metade do salário dos professores efetivos. Nós tínhamos, durante a campanha eleitoral, debatido com o então candidato Eduardo Riedel, colocado essa situação, e ele assumiu um compromisso de, nos 4 anos do seu governo, se ele fosse eleito, fazer a recuperação do salário dos professores convocados. Considero uma grande injustiça professores que realizam a mesma função, a mesma atividade que os professores efetivos, receberem a metade dos salários. Nós não podemos aceitar essa realidade nas escolas, que acabam diferenciando 2 grupos de professores, e sendo que eles realizam o mesmo trabalho e têm a mesma formação. Outra situação que merece uma atenção do governo é a questão dos aposentados, professores, mas também outros servidores de outras categorias que têm o desconto de 14% nos seus salários. Também tem uma luta aqui por parte de um grupo de aposentados já, desde o ano passado, e essa luta deve prosseguir, porque nós também consideramos uma grande injustiça, esse desconto nos salários dos aposentados do Mato Grosso do Sul, aí não só de professores, mas de outras categorias também. Outra realidade que eu queria colocar aqui, senhor presidente, é que no início deste ano, o governo do estado, ele deixou de convocar professores para as instituições de educação especial, as APAES, Pestalozes e tantas outras entidades que atendem crianças com deficiência. Elas não podem mais convocar professores. O governo, então, passou a implantar uma nova sistemática. Ele transfere o recurso para a entidade e a entidade contrata CLT esses professores. Isso provocou uma redução de salários, uma redução muito significativa dos salários, e o pior, esses professores perderam a CACEMES, plano de saúde, porque agora eles são CLTistas, e não têm o direito a CACEMES. Todas as profissões passam pelos professores, então, mais uma vez, parabéns a todos os professores sul-mato-grossenses. 11h18, a gente segue ao vivo com redação final aqui pela TV Alemes para falar sobre um projeto de lei que foi apresentado hoje pelo deputado Júnior Mock, que você certamente ou já pesquisou ou já teve a oportunidade de comprar um pacote de viagem numa agência de viagens. Mas e se você precisar cancelar? Como é que faz? É justamente esse o ponto, então, proposto pelo deputado Júnior Mock, que quer transparência sobre a política de cancelamento na hora de comprar pacotes de viagens aqui em Mato Grosso do Sul. Dispõe sobre a obrigatoriedade de informação ao consumidor sobre a política de cancelamento e reembolso nas agências de viagem e turismo no estado de Mato Grosso do Sul e dá outras providências. Artigo 1º.
Esta lei dispõe sobre a conduta das agências de viagem e turismo, incluindo sites de comércio eletrônico e similares no estado de Mato Grosso do Sul, que ofereçam pacotes turísticos, obrigando-as a informar ao consumidor, no momento da contratação, a política de cancelamento e reembolso. Artigo 2º. Constitui objetivos desta lei: 1. Estabelecer regras claras para que as agências de viagem e turismo forneçam informações corretas e inequívocas sobre a política de cancelamento e reembolso de pacotes turísticos. 2. Garantir transparência nas relações comerciais entre agências de turismo e consumidores, de modo a proteger os direitos dos usuários dos serviços turísticos. Artigo 3º. As agências de viagem e turismo que oferecem pacotes turísticos ficam obrigadas a informar ao consumidor de maneira clara e precisa no momento da contratação: 1. O procedimento para cancelamento. 2. Os prazos aplicáveis para solicitar o cancelamento. 3. As multas ou valores a serem pagos em decorrência do cancelamento ou alteração dos pacotes adquiridos. Artigo 4º. As informações mencionadas no artigo anterior devem ser apresentadas de forma destacada no contrato ou documento equivalente e o consumidor deverá receber uma cópia física ou eletrônica dessa condição no ato da contratação. Artigo 5º. O descumprimento das disposições desta lei sujeitará o infrator às penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 56 e 57, devendo a multa ser estipulada em regulamentação própria e revertida para o Fundo Estadual de Defesa do Consumidor. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Bom, esse projeto agora entra em período de pauta para a possibilidade de emendas serem apresentadas pelos demais deputados estaduais e segue em análise inicial da CCJR. Deputado Paulo Duarte anunciou hoje, durante a sessão de hoje, que deve encaminhar denúncia ao Ministério Público Estadual sobre um decreto expedido pelo prefeito de Corumbá, que utiliza recursos definidos e obtidos por meio de um financiamento público para equilibrar as contas do município. Essa é a alegação do deputado Paulo Duarte, que considera o decreto ilegal. É uma representação em razão de um decreto que foi publicado no Diário Oficial de Corumbá na quarta-feira, dia 9 de outubro, portanto, 3 dias após as eleições, e esse decreto, que é absolutamente ilegal, ele transpõe, melhor dizendo, recursos de aplicações financeiras, deputado Pedro Kemp, do Fomplata, um financiamento de 50 milhões de dólares, que quando fui prefeito deixei para a atual gestão, e esses 50 milhões de dólares, os recursos que foram aplicados em aplicações financeiras tiveram um rendimento aí ao longo do tempo de quase 5 milhões e 500 mil reais. E, para nossa surpresa, no dia 9 de outubro, o atual gestor de Corumbá, que felizmente encerra o seu mandato no fim deste ano, editou um decreto dizendo que esse recurso, que é do financiamento do Fomplata com destinação específica para aplicação em infraestrutura, ele está abocanhando, através desse decreto, quase 5 milhões e meio de reais, que são as aplicações financeiras, para aplicar onde ele bem entender. Nós pedimos, na representação que fazemos ao Ministério Público Estadual, 3 coisas. Que a representada a Prefeitura de Corumbá e sua atual administração se abstenha de utilizar o recurso proveniente dos rendimentos financeiros no importe de R$ 5.487.748,73 até a finalização da presente representação e de possível ação pública.
Segundo, que a representada seja notificada para apresentar informações ou contratos que o recurso proveniente do rendimento financeiro será utilizado, em que fonte, detalhadamente. E terceiro, que o recurso proveniente dos rendimentos financeiros seja depositado na conta corrente do contrato de empréstimo BRA 016 de 2014. Outro parlamentar também anunciou na sessão de hoje que deve encaminhar denúncia ao Ministério Público Estadual. O deputado Zeca, do PT, denunciou durante a sessão de hoje possíveis supersalários na Câmara Municipal de Porto Murtinho. Indicação deste poder, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, Dr. Romão Ávila Milhão Júnior, solicitando com urgência: 1. A realização de investigações acerca dos gastos exorbitantes de dinheiro público com o pagamento de salário para assessores do atual vereador, presidente da Câmara Municipal de Porto Murtinho, tal do Elbio Balta. Observa-se em matéria jornalística, que eu estou anexando a este pedido, a esta indicação, os gastos com dinheiro público para pagamento de salário de 22 assessores. O presidente da Câmara, Pedro Kemp, de Porto Murtinho, tem 22 assessores que recebem mensalmente um total de R$160 mil. Uma cidade já sofrida, com o povo empobrecido, este cidadão, se é que pode chamar de cidadão, gasta, Coronel Davi, R$160 mil com assessores, evidentemente com a pretensão, não sei, de ser elegido. Além desse assunto, o deputado Zeca, do PT, também falou sobre eleições municipais. Elogiou o processo democrático e também o processo de apuração dos votos por meio do voto eletrônico. Pedi pela ordem, senhor presidente, para socializar, senhor presidente, uma grande preocupação, deputado Paulo Correia. Confesso que domingo, Pedro Kemp, quando fechou as urnas das eleições do primeiro turno, eu me desesperei. Chamei dona Gilda, minhas filhas, e falei: amanhã não saiam de casa. Vai estar tudo parado, o povo vai estar na frente do quartel, orando para o muro, pedindo bênção para o pneu e acendendo o refletor do telefone para o OVNI, para os bichos lá de cima. Porque teve eleição, tem um povo que não concorda com a eleição. E para minha surpresa, deputado Coronel Davi, a mesma urna, a mesma eleição, não apareceu ninguém na frente do quartel. Qual que foi a diferença? Nenhuma. Porque quem perdeu é civilizado, reconhece o resultado da eleição, respeita democraticamente as urnas e, portanto, não se aventurou nós ir na frente do quartel pedir, pelo amor de Deus, para os militares, para os milicos, para o general, sim, para intervir. Viva a democracia, viva o Brasil, viva nós todos. 11h28 em Mato Grosso do Sul. A gente fala agora sobre projetos entregues pelo Poder Executivo que começam a tramitar aqui na Assembleia Legislativa. Vou destacar talvez o principal deles, e que havia expectativa da chegada desse projeto, e que que é a Lei Orçamentária Anual, a LOA, o Orçamento do Poder Executivo para o ano de 2025. Esse é um projeto que anualmente o governo do estado encaminha aqui para a Assembleia Legislativa, e que esse orçamento é construído a partir da LDO, que foi aprovada aqui pelos deputados estaduais no primeiro semestre do ano. A LOA 2025 prevê receita e despesa no valor de 26,4 bilhões de reais, o mesmo número previsto inicialmente pela LDO, mas ao encaminhar a LOA, o governo fez alguns ajustes com relação à receita líquida do Poder Executivo, mas no final das contas, as receitas totais e as despesas totais seguem o valor que já estava previsto pela LDO, que são esses 26,4 bilhões de reais.
O governo pretende deixar como reserva de emergência para 2025 cerca de R$200 milhões e investir nas empresas de economia mista, como a Sanesul, a MS Gás e também as centrais de abastecimento aqui no estado, os CEASAs, cerca de R$282 milhões. A gente separou também as principais pastas, as secretarias que devem receber recursos, os assuntos, os temas, aliás, que sempre interessam a população. A educação, por exemplo, deve ficar com a maior fatia, aproximadamente R$3,2 bilhões no ano que vem, a saúde com R$2,6 bilhões e a segurança, outro tema que sempre chama a atenção da população, com cerca de R$2 bilhões, isso excetuado os fundos também que eventualmente cada pasta pode ter dentro da sua estrutura organizacional. Esses são os recursos encaminhados para as pastas, mas também existem os fundos que também são geridas ali, os fundos geridos por esses setores. Os poderes também agora têm definidos os valores que serão repassados como duodécimo. O Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça, então, deve ficar com R$1,3 bilhões no ano de 2025. O MP deve receber como recurso para poder sustentar suas atividades R$705 milhões. A Assembleia Legislativa, R$520 milhões, mais R$70 milhões em emendas parlamentares, o que representa R$3 milhões por parlamentar, de acordo com o texto apresentado pelo Poder Executivo. Tribunal de Contas do Estado, R$415 milhões e a Defensoria Pública, R$347 milhões. A Lei Orçamentária Anual e o PPA, que é o Plano Plurianual, aliás, a revisão do Plano Plurianual, que também foram apresentados pelo Poder Executivo, devem tramitar com acordo de liderança aqui na Assembleia Legislativa, mas não de maneira acelerada, não em regime de urgência, mas de maneira calendarizada. Isso porque as mesas diretoras sempre costumam fazer a organização do processo de deliberação sobre a LOA e o PPA, porque regimentalmente o ano na Assembleia Legislativa não pode encerrar sem que esses projetos tenham sido votados. Então há expectativa de nas próximas edições do Diário Oficial do Poder Executivo, a calendarização desses projetos. Um outro projeto foi entregue mais hoje pelo Poder Executivo e que equipara os papiloscopistas, reconhece os papiloscopistas da Polícia Civil como peritos forenses. E o deputado Caravina comentou esse projeto encaminhado hoje pelo governo do estado. Falar sobre um projeto de lei que aportou nessa casa na data de hoje. A deputada Amara não está aqui, mas é um projeto de suma importância para os peritos papiloscopistas. Depois de várias reuniões, falo da deputada Amara porque ela esteve presente em várias reuniões que nós tivemos com a SAD, também com representantes da Secretaria de Governo, hoje chegou esse projeto de lei que reconhece a oficialidade dos peritos papiloscopistas. Era um desejo antigo, um sonho antigo. Eu imagino como deve estar feliz hoje a Dani, que é a presidente do CIPAP, ao saber que esse projeto chegou aqui na Assembleia para nossa apreciação e votação. Ele une, não é unificação, é uma união do perito papiloscopista, colocando ele no rol de peritos oficiais forenses, assim como são os demais peritos. Então, dá a oficialidade a essa profissão, a esse cargo, que é tão importante na coleta de provas, é importante na questão da identificação civil, mas principalmente em várias atividades de apoio à polícia judiciária. O trabalho dos peritos papiloscopistas dá credibilidade e dá garantia nos processos, principalmente os processos criminais que transcorrem no Poder Judiciário. E essa oficialidade há muito era solicitada. Então eu quero, antes de mais nada, agradecer a sensibilidade do nosso governador Eduardo Riedel, que atendeu esse pedido nosso, dessa casa, pedido feito pela Dani, várias vezes esteve aqui presente com nós, né, senhor presidente? E o governador entendeu da importância de reconhecer essa oficialidade do perito papiloscopista. Quero pedir para Vossa Excelência a possibilidade da gente acelerar o rito desse projeto de lei, porque é de interesse da categoria, mas é de interesse da sociedade também. Tenho certeza que esse trabalho que eles executam de forma dedicada vai ser ampliado e melhorado, porque agora eles sabem do reconhecimento que o governo de Mato Grosso do Sul tem com a profissão do perito
papiloscopista, reconhecendo que agora o perito papiloscopista também é um perito oficial forense. E no final do pequeno expediente da sessão de hoje, o deputado Lucas de Lima propôs a inclusão no calendário oficial de eventos do estado de Mato Grosso do Sul, campanha de conscientização sobre os jogos eletrônicos. Um momento em especial que o país vive praticamente uma epidemia dos jogos digitais. Um projeto de lei que dispõe sobre a instituição da campanha de conscientização ao vício de jogos online no estado do Mato Grosso do Sul. A presente proposta desse projeto de lei visa instituir a campanha de conscientização ao vício de jogos online no estado do Mato Grosso do Sul e tem por objetivo principal o de conscientizar e divulgar o perigo dos jogos e apostas online no estado. O problema dos jogos online no Brasil, e principalmente no nosso estado, já é uma realidade que afeta muitas pessoas e suas famílias. O problema se instala quando os indivíduos, principalmente jovens, começam a jogar como forma de entretenimento e em pouco tempo isso se torna um hábito compulsivo e autodestrutivo. O fácil acesso às plataformas de aposta online, o pensamento de ganho fácil e a glamorização do sucesso repentino contribuem para a rápida propagação desse vício. Desde 1980, a OMS já reconhece vício em jogos como uma patologia e atualmente as estatísticas demonstram que mais de 5% da população mundial já está viciada em jogos online. Alguns sinais demonstram o vício, tais como isolamento social, desinteresse por qualquer atividade que não seja o jogo, prejuízo à rotina diária, aumento constante do tempo de jogo, sofrimento ou irritabilidade excessiva quando questionado sobre o vício, além de extrema perda financeira, levando muitas pessoas a dívidas imensas e até mesmo ao suicídio ocasionado por dívidas. Comparado ao vício em substâncias químicas, o vício em jogo está sendo negligenciado. Entretanto, as suas consequências podem ser igualmente devastadoras, pois os impactos sociais, emocionais e financeiros afetam não apenas o indivíduo dependente, mas também suas famílias e toda a sociedade. Desse modo, a primeira forma de tratamento é a conscientização, a compreensão que o dependente precisa ter do seu vício e a esperança de tratamento e recuperação do controle de suas vontades e, por consequências, de sua própria vida. Diante do exposto, pode ser de relevância social, peço o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto de lei que encaminho à mesa. Matéria que também entra em período de emenda antes de ser analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 11h37, a gente vai chegando então ao fim da edição de hoje aqui do Redação Final, agradecendo muito pela sua audiência ao longo dessa semana, aliás, essa semana não, nesse começo de semana. Lembrando que amanhã, 7h45, tem primeira discussão ao vivo com a Maritê Kogo e o Gustavo Fax. Isso porque é dia de reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação a partir das 8 horas da manhã e que você também assiste ao vivo aqui na TV Alemes e a sessão ordinária às 9 horas da manhã. Outras notícias lá no nosso site, o www.al.ms.gov.br, o site também destacando a reunião extraordinária da CCJR que avaliou então 53 projetos de concessão de honrarias. Redação Final volta amanhã, logo após a sessão plenária. Tchau.